Boa noite, pessoal. Boa noite. Já vamos começar a nossa live, hein? São 8 horas. Hoje estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo para todos vocês, tá? Vamos aguardar só alguns instantes para que nossa convidada entre aí, sente na cadeira, que logo logo ela vai falar com todos vocês. Pronto, nossa convidada acabou de chegar e já vamos iniciar. Antes, eu vou dar alguns avisos, algumas informações, tá? E a gente já começa o nosso bate-papo. Então, meus amigos, boa noite. Hoje, dia 26 de agosto, estamos aqui mais uma vez com o grupo Pitaia Nordeste para trazer conteúdos relacionados a essa cultura maravilhosa que é a cultura da pitaia. Hoje estaremos aqui com uma grande personalidade da área da nutrição, que é a nossa amiga Bruna, tá? Nossa amiga Bruna Aragão vai falar um pouco sobre as propriedades nutricionais da pitaia. O grupo Pitaia, né? Ele nasceu aí a partir da iniciativa dos produtores que pensam em divulgar, em difundir, né, sobre o cultivo dessa cultura em todo o país, particularmente na região Nordeste, tá? Então solicitamos a todos os participantes que estejam aí ativos, né, nessa campanha de divulgação da nossa cultura, tá bom? Vamos divulgar essa cultura da pitaia aí, para que a gente possa colocar ela no seu devido patamar, né, para que a gente possa movimentar a economia da agricultura, tá? Em especial a agricultura familiar, que tem muito a ganhar com esse cultivo. Então, gente, sem muita conversa, tá? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Leandro Gonçalves dos Santos, sou professor e pesquisador do Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi, tá? Sou engenheiro agrônomo, atuo na área de fertilidade, mas estou aqui hoje na condição de mediador, tá? Hoje a nossa amiga Bruna Aragão, né, que é nutricionista, vai falar um pouco sobre as propriedades nutricionais da pitaia. Então fiquem aí bastante atentos para que vocês possam, né, tirar as dúvidas ao final aí da apresentação. Eu já estou aqui convidando a nossa amiga Bruna para e a gente inicia esse bate-papo que vai ser bem interessante. Opa, a Bruna já está aí na área. Boa noite. Então, Boa noite. gente, vocês estão aí vendo a nossa amiga Bruna, tá? Bruna, ela é nutricionista formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? Ela formou em 2015 e logo em seguida ela realizou o seu curso de mestrado, aonde ela conheceu a cultura da pitaia, tá? Então, entre 2016 a 2018, a Bruna desenvolveu uma pesquisa de caracterização física, química, avaliação do efeito antioxidante e hepatoprotetor da pitaia. Então, hoje ela tem aí um pouco, né, de conhecimento a respeito dessa cultura para trazer aqui para a gente, para compartilhar conosco, tá? Então, Bruna, eu já passo para você rapidinho, tá? Deixa eu só finalizar aqui. A Bruna, além, né, de ter concluído aí o seu estudo de mestrado, que foi na Universidade Federal de Sergipe, ela também tem, né, no seu currículo aí algumas atuações como nutricionista no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica e também no Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá? Que é o famoso PRONAE, o PRONAE, né, Bruna? PENAI. PENAI, né? PENAI. E além disso, ela também atua como nutricionista na Clínica São Marcos, lá em Aracaju, tá bom? Então, Bruna, você pode ficar à vontade aí agora para falar para nossos amigos aí ouvintes sobre o que você tem aí de informação.
Bom, boa noite, né? Obrigada a todos que estão assistindo. É um prazer, né, estar com vocês do Grupo Pitaia e todos que estão, né, em conjunto com a gente nessa noite de bate-papo sobre essa fruta. Eu gostaria de agradecer ao convite a todos os organizadores, né, ao Lorival e aos demais organizadores do Pitaia Nordeste. E também por eu ter essa afinidade com a fruta pitaia, aceitei e eu acho que vai ser um momento ótimo da gente incentivar, né, os produtores e também as pessoas que não conhecem a pitaia a provarem e estarem se beneficiando, né, nutricionalmente dela. Então, a pitaia, né, para quem não conhece, ela é uma fruta chamada também como fruta dragão, né? Ela é uma fruta exótica, cactácea, de origem nas florestas tropicais, tanto da América do Sul quanto da América Central, e principalmente no México, né? Ela teve seu cultivo. No Brasil, ela começou no ano de 1990, no estado de São Paulo, com a espécie da pitaia que tem a casca vermelha e a polpa branca. E no ano seguinte, em 2000, vieram o cultivo das outras pitaias, né? A pitaia da casca vermelha e da polpa vermelha e a pitaia da casca amarela com a polpa branca. E aí, o seu cultivo começou a crescer, né? Atualmente, a pitaia ela é produzida em diversos países como China, Vietnã, México, Colômbia. E no Brasil, ela já está, né, crescendo em diversos estados, como Rio Grande do Norte, Paraná, Bahia, Ceará, né, Leandro? Exatamente, o Nordeste todo aí, né, ganhando, né, buscando ampliar esse espaço do cultivo da pitaia, até porque a nossa região Nordeste possui um clima formidável para essa cultura, né? E, tanto é que o sabor, né, das nossas frutas, elas costumam ser bem melhores do que as frutas que são produzidas lá na região Sudeste, tá? Isso. E o seu cultivo também tem, né, levantado essa curiosidade por ela ser uma fruta, né, que não precisa, ela ser adepta a uma escassez, né, de água, e o seu cultivo, né, não é de alto custo, apesar... É justamente pela característica dela ser uma cactácea, né? Isso, uma exatamente. planta cactácea, como a gente sabe, ela precisa de pouca água, é uma planta não bastante precisa também rústica, de um local muito, né, grande. Exatamente, uma pequena área é possível produzir muita pitaia e é uma cultura formidável. Além disso, né, ela tem sua cor atraente, um sabor suave, né, levemente adocicado, e isso foi atraindo bastante esses produtores. E além de tudo isso, ela tem os vários benefícios nutricionais, né? Posso começar falando logo alguns? Pode. Deve estar todo mundo aqui curioso para saber sobre essas propriedades nutricionais aí, tá? Bom, muita gente às vezes, né, fica com aquele receio, não posso comer muito, ou então, mas a gente precisa conhecer um pouco mais aí, você vai trazer essas informações para a gente. Pois é. Então, para começar, né, ela é uma fruta de sabor suave, porém, ela não possui um valor energético muito alto. Então, ela é de baixo valor energético, né, como muitos conhecem, baixa caloria. Ela não tem uma quantidade baixa de proteínas e lipídios, porém, ela possui uma alta quantidade, né, uma elevada quantidade de água, sendo muito boa, né, para quem precisa retenção de líquido, para quem procura, né, uma hidratação, por exemplo. Então, maior hidratação, né? Ela é uma fruta rica em água. Exatamente, são 85% de água, né, que tem no fruto. Isso, e além exatamente. dessa água, ela ainda vai ser acompanhada, né, de alguns outros elementos, alguns outros nutrientes que a Bruna já vai falar aí pra gente. Ela também, né, é rica em minerais, como cálcio, potássio, magnésio, zinco e ferro, que nesse conjunto, né, junto com as vitaminas, ela também é rica em vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B, que auxiliam
na formação de tecidos, né, na retenção de líquidos, na saúde cardiovascular, no fortalecimento, né, dos nossos tecidos, na prevenção de doenças. E o que eu acho mais interessante dela é realmente essa diferenciação, né? A gente vê na pesquisa muito isso, os frutos produzidos no exterior e os frutos produzidos no Brasil, né, Leandro? Inclusive, Bruna, já tem gente aqui, inclusive já tem gente aqui perguntando se por ser uma fruta nova posso comparar com uma melancia, tá? E aí logo mais você vai falar um pouco sobre isso aí. Sim, o cultivo da pitaia, né? Ele está espalhado em toda a região Nordeste. Ele é uma cultura que, assim como outras plantas, né? Ela vai estar absorvendo nutrientes do solo. E esses nutrientes vão passar a fazer a composição desses frutos e da própria planta como um todo, né? Uhum. E é por isso que ao a gente fazer a ingestão desses frutos, a gente também está alimentando o nosso corpo com esses nutrientes. Então nós temos aí exemplo da vitamina C, né? Nós temos os antioxidantes, que você vai falar um pouco mais. Além disso, temos outros nutrientes como o cálcio, o fósforo e também sais minerais, né? Então, tudo isso justamente por conta da absorção desses nutrientes que a planta faz aí ao retirar ele do solo, ao retirar, né, lá dos fertilizantes ou do próprio adubação orgânica que a gente utiliza. Ela também possui uma grande quantidade de fibras, né, tanto a casca quanto a polpa dela, e principalmente na polpa são fibras solúveis, né, ali em conjunto com as sementes, que ela é cheia de sementinhas, né. Então, essas fibras solúveis, elas têm a capacidade de serem solúveis em água e formação de gel, né? Que nem a semente de chia, que muita gente conhece. Então, ela tem essa capacidade de formação de gel, que confere a ela essa capacidade da redução da absorção do colesterol, né? Então, na redução do colesterol ruim, né? Que muitos conhecem, que é o LDL colesterol, e ajudar no aumento do colesterol bom, né? Do HDL. Né? Além disso, essas fibras também ajudam com que não seja tão absorvido, né, esse colesterol, e isso ajuda em diversas doenças, né, tanto as do coração, as doenças cardiovasculares, quanto as doenças, né, que são provenientes desse processo de acúmulo de gordura. Então quer dizer que além desse fator nutricional, a planta também, né, ou melhor, o fruto, né, por conta de ter a presença dessas sementes com esse aspecto gelatinoso quando absorve umidade, né? Uhum. Ele também vai dar aquela sensação de barriga cheia, de saciedade, não é isso? Isso. É uma propriedade das fibras, né? Então as fibras, além desse auxílio, né, no trato gastrointestinal, né, auxiliar no bom funcionamento do intestino, né, na redução da absorção do colesterol, da gordura, ela também confere saciedade. Então, por isso que ela está aliada a uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, por ela ser rica em água, né, e em fibras e nos diversos minerais, né, porque ela ajuda, né, com cálcio, ferro, então ajuda na anemia, né, na osteoporose. E já tem gente aqui perguntando. E já tem gente aqui perguntando se os diabéticos também podem consumir a pitaia, viu? Então, já vou falar sobre isso. Já você vai falar sobre ela aí. Inclusive, eu queria também que você depois, se pudesse falar um pouquinho, tá? Não sei se vai ser um momento agora, mas que você pudesse falar um pouquinho sobre a possibilidade, né, da inclusão dessa cultura aí no leque de opções do programa do PNAE, né, já que você também atua nessa área aí, tá? Mas eu não sei se eu coloquei a pergunta na hora certa. Depois, se não for o caso, você responde. Bom, vamos logo concluir com a parte melhor de benefício dela, né, que eu particularmente gosto e que foi fruto, né, da minha pesquisa junto com a equipe lá da universidade. E eu acho que é o que agora, o que mais a gente procura, né? Então, são os antioxidantes, né? Então, eu acho que além dela ser rica em minerais e em fibras,
o melhor de tudo é que ela é rica em antioxidantes. Esses compostos, né, tão procurados hoje em dia E e por tão que esses falados. antioxidantes são tão bons assim pra gente? Bom, eles são bons porque, como você estava falando, né, existem substâncias, né, que são produzidas pela planta, né, e aí eles são bons porque nós estamos expostos aos raios ultravioleta, à poluição diariamente, né? Até a nossa própria respiração faz com que a gente produza radicais livres. Muita gente conhece, né? Então, quando a gente produz muito radical livre e a gente não consome, né, uma alimentação saudável, que ela é rica em antioxidantes, nesses compostos que têm essa ação, gera um desequilíbrio no nosso organismo. Então, quando a gente tem mais substâncias, né, de radicais livres, oxidantes, e menos substâncias antioxidantes no nosso corpo, esse desequilíbrio é chamado de estresse oxidativo, que gera as diversas doenças, né, desenvolve as diversas doenças no nosso organismo. Eles danificam as células, DNA, né, geram o próprio estresse, né, no nosso corpo, e por isso eles são tão procurados, porque a gente precisa manter esse nível equilibrado, e isso é diariamente, não tem muito esse acúmulo, né? Existe, Então, lógico, que uma alimentação saudável, né, por longos períodos, você tem os diversos benefícios, mas o nosso consumo tem que ser diário. Por isso que a gente bate tanto na tecla, né, puxando a sardinha para o nutricionista, do consumo de frutas e então quer verduras e dizer legumes. que diariamente o nosso organismo ele está produzindo, esses radicais livres. né? Isso. Principalmente quando a gente passa também por situações de desgaste, de estresse. Então essa produção se torna ainda maior, né? Isso. E quando estamos já com a doença instalada, a produção, né, fica mais elevada, porque ela vem acompanhada com inflamação e uma coisa leva a outra, né? Esses radicais livres são aqueles famosos que acabam tornando a gente mais velho, né? Tornando a gente com a aparência de idoso. Isso, eles estão ligados diretamente ao envelhecimento por conta da destruição dessas células, né? Da camada da célula. Ele destrói o DNA, a parede lipídica das células. Então, né, nossa pele fica mais velha, né? Nossas células também, então elas passam a produzir menos energia e danifica os órgãos, né? Todos os nossos órgãos são formados por essas células e que tem todas essas complicações quando a gente está em desequilíbrio. E aí, pode falar. No caso aí, além desses antioxidantes, o que é mais que a gente consegue assim, encontrar de bastante benéfico aí na fruta? Então, os antioxidantes, na verdade, é uma ação dos compostos que ela tem, que são os compostos bioativos, né? Os chamados compostos bioativos, eles são, na verdade, substâncias que são metabólitos secundários, né? Elas são produzidas pelas plantas através de um mecanismo de proteção da planta. Então, quando tem algum patógeno ou quando ela sofre, né, até a raio ultravioleta, diversas, né, complicações que a planta pode vir a surgir, ela então, em um mecanismo de defesa, ela produz esses compostos bioativos que, consequentemente, é benéfico para o nosso organismo. Então, é um mecanismo de proteção da planta que gera, né, essa quantidade maior de compostos no fruto. O pessoal tem já acompanhado, né, o grupo Pitaia Nordeste e tem visto aqui frutos de diversos tamanhos, formatos e cores, né? E essas cores diferentes estão associadas à presença desses antioxidantes? Compostos. Isso, estão diretamente ligadas a esses compostos, né? Então, os compostos bioativos que a pitaia apresenta são os compostos fenólicos, os flavonoides, os carotenoides, que está muito ligada, né, às cores. Ele também tem as betalainas, né, elas são ricas em betalainas, que dá essa cor vermelho-púrpura. Os compostos fenólicos, né, tanto a vitamina C também é um composto antioxidante. Eles são altamente
né, tem ação alta antioxidante no nosso corpo. E com isso, eles conferem essa proteção para as doenças, né? Eles conseguem agir na inflamação do nosso corpo. Diminuindo essa inflamação, consequentemente, a gente previne doenças como câncer, né? Diretamente, esses compostos estão diretamente ligados, tanto os fenólicos quanto a vitamina C, né, ao sistema imunológico, né, o fortalecimento do sistema imunológico. E os pigmentos, né, que mais estão presentes na pitaia são as betalainas, são os carotenoides, que são mais a parte de pigmento da casca, né? Que hoje em dia está sendo utilizada para outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Ah, beleza. Então isso é até bom porque a gente não vai apenas consumir a polpa, né? A gente vai também buscar dar um aproveitamento para a casca. Isso. Mas ainda não tem assim informações, né, bem precisas em relação a essa questão do uso da casca, não. Então, tem um trabalho recente de uma farinha, né, uma produção de uma farinha da pitaia, mas é só um trabalho, assim, né? Então a gente precisa desse fortalecimento da, né, produção não só de farinhas, mas de outras coisas com os resíduos, né? Porque a casca dela, ela é bem grossa e, querendo ou não, fica uma quantidade grande, né? Desperdiçada, entre aspas. Então, eu acho que a corrida agora é para a gente ver como a gente consegue, o mais rápido possível, reaproveitá-la. Porque beleza. a polpa a gente consegue, né? Porque os pigmentos com o congelamento, né, logo, você consegue preservar um pouco, né? Agora, quando você submete ao calor, alguns são afetados, como os carotenoides, por exemplo. Mas eles estão diretamente, né, ligados à atividade antiviral, anti-inflamatória, antimicrobiana. E o principal é essa ação antioxidante no nosso corpo. Então, ele vai ajudar na prevenção de doenças como diabetes, né? Então, não é só por causa que ela não tem um elevado conteúdo de açúcar que ela é boa para diabetes. Na verdade, o principal dela ser uma fruta, né, que traz um benefício para pessoas que sofrem, né, de diabetes, é a questão anti-inflamatória, antioxidante dela, a capacidade antioxidante, juntamente com a questão das fibras, né, que ajuda com que não dê o pico de insulina, né, não dê o pico de glicose, na verdade, no sangue. Então, são as frutas, né, que têm um baixo índice glicêmico, então ela é uma fruta aliada da diabetes, mas o principal é a capacidade antioxidante dela. Não só dela, mas como de outras frutas, né? É muito, muito importante a gente frisar isso, né? Porque a saúde do nosso corpo está aliado justamente ao que a gente consome, não é isso, Bruna? Isso, e ao exercício físico, né? Porque também. O exercício físico também gera substâncias, né, tanto prazerosas como estimula o corpo a produzir substâncias que combatam a inflamação. E até para que ocorra também a transformação de muitos desses compostos em vitaminas, né? Não adianta você não conseguir ingerir e não ter uma absorção completa, né? Então, a gente precisa que o intestino esteja o melhor possível saudável, né? E aí o intestino saudável está ligado ao consumo diário, né, de frutas, verduras, legumes. E até porque é no intestino que acontece boa parte dessa absorção, né? Isso, a boa parte da absorção. Então a própria presença das fibras, né, no fruto também já ajuda bastante, né? Porque faz com que o intestino ele funcione da melhor maneira possível. Isso, as fibras solúveis, elas são, como a gente diz, são uns alimentos bons para as bactérias boas. Beleza. No nosso intestino. Então, só para a gente poder saciar, né, a pergunta de algumas pessoas que foram, que fizeram aí os questionamentos, que era justamente em relação ao consumo do fruto pelos diabéticos. Então, pode consumir pitaia tranquilamente. Pode, né? Lembrando que toda fruta a gente tem que ter um consumo
né, recomendado, que é um consumo razoável, né, para comer 3 pitaias, até porque ela é grande, né, a gente Não precisa é, ter um consumo não é para se regular. alimentar somente de pitaia, né? Tem que Não ser uma precisa comer alimentação diversificada. diversificada, assim como as verduras, né, porque esses Tá? compostos, tanto os compostos fenólicos quanto os pigmentos, que têm essa capacidade antioxidante, anti-inflamatória, né, que tanto a gente busca na prevenção e no tratamento de doenças como Alzheimer, né, o câncer, a hipertensão, diabetes e as outras doenças cardiovasculares também, né, doenças neurodegenerativas, né, que é o Alzheimer, um exemplo. Então, a gente precisa ter o consumo de diversos compostos, né? Não é só a betalaína que está na pitaia que vai resolver o problema. Ela ajuda muito, né? Os compostos fenólicos ajudam muito, mas a gente consumindo as diversas frutas, a gente consegue dar ao corpo, né, esses nutrientes que ele tanto precisa. Pois então, Bruna, tem uma outra pergunta, né, que é Uhum. sobre se a pitaia ela aumenta a imunidade da gente. Ela ajuda a aumentar, sim, o sistema imune, né? Tanto por conta dos seus minerais, tanto por conta da vitamina, né? Tanto a vitamina C quanto a vitamina do complexo B. Ajuda também, né, no fortalecimento do cabelo, das unhas, né, da pele. Então, são nutrientes que precisam estar em conjunto, né? Nenhum nutriente isolado tem a função milagrosa, né? Uhum. Não é Inclusive, muitas empresas da área de cosméticos, né, têm aí utilizado a pitaia para produção de cremes, de máscaras e outros isso. produtos, né? Por conta da quantidade de pectina, né? Um tipo de fibra que tem na pitaia, ela é boa também para tanto, né, para como espessante, né, é utilizado em indústria e principalmente no ramo alimentício, né? Para fazer ali um mousse, um sorvete, dar consistência. Então, a pitaia, né, a gente entrando agora na parte mais de utilização dela atualmente, eu vi agora que existe até vinho. Você sabia? Eu não Não, não sabia. sabia. Não Vinho de conhecia. pitaia. Ô, cara, Vinho de fala aí pitaia. com, falar com o pessoal aí do grupo Pitaia Nordeste, quem estiver Pois produzindo é. vinho, pode mandar Quem para for cá esse que eu vou, produtor, viu, avaliar, fazer a eu gostaria degustação de e mandar nota. fazer. Eu queria saber se tem, né? Eu não encontrei assim as propriedades. Não sei Mas se com ele fez, certeza, mas com certeza elas estão lá presentes. e com certeza alguém daqui a uns dias vai estar aí produzindo o É. vinho de pitaia. Então, a polpa é muito utilizada, né? Tanto a polpa branca quanto a polpa vermelha, né? É, Para só mousse, sorvete, enfim. abrindo um parêntese, viu, Bruna? Porque surgiu aqui uma pergunta, eu acho que a pessoa, quando entrou, não tinha visto que a gente já tinha tocado nisso, mas ele perguntou justamente se a diferença, né, na quantidade desses antioxidantes estão associada à cor do fruto. E aí, como você falou novamente da cor do fruto, aí você dá essa reforçada. Bom, então, a quantidade, né, desses nutrientes está ligado a essas substâncias, né, que a planta vai produzir, né? Esses metabólitos, eles são produzidos a partir das plantas, né, que geram os frutos. Então, são substâncias que são produzidas a partir de estresse da planta, né? Ela está fazendo sua proteção e aí ela gera esses compostos que têm essa propriedade antioxidante. Então, a cor da fruta, né? Por exemplo, a casca vermelha tem um pigmento, né? Mais da betalaína. E aí a casca amarela já é um carotenoide, enfim. Ah, beleza. E temos também aqui uma outra pergunta que não está assim, muito relacionada com a temática, Ó, né, que a alguém gente está falou aqui, abordando. cerveja artesanal também. Aí, ó, muito bom. A outra pergunta que surgiu aqui, que não está muito associado com a temática, é o Uhum. custo, né? Perguntaram aqui sobre o preço do fruto, tá? Essa Eu, questão, você pode falar um pouco mais, assim, que está mais ligado nisso, mas eu vou falar também. tá. Aqui na nossa região, por conta de ser, né, de não ter muita produção de pitaia, aqui a gente encontra com um preço bastante elevado, né? Aqui Uhum. a gente não encontra a venda do fruto nas feiras livres,
às vezes em algum supermercado, né, a gente encontra, é um valor caro, né, chega a custar mais ou menos algo em torno de R$ 60 o quilo, tá? E muitas vezes 1 quilo são 2 frutos, né? Porque cada um tem fruto que chega a meio quilo, 800 gramas, por aí vai. Mas é aquela coisa, né? Tudo está associado também à questão da oferta. Então, se tem pouca oferta do fruto, o preço acaba se tornando mais elevado. É aí onde eu acho que a formação de um grupo, né, de fortalecimento de produtores e de pessoas que estejam interessadas, né, em elevar esse cultivo, né, em divulgar a importância dela, eu acho que está aí o grande diferencial e o porquê da gente estar, né, fazendo essa live, da gente estar sempre comentando, né, vocês estarem sempre dando exemplo de produtores. O preço dela aqui em Sergipe também é elevado. Acredito que na Bahia é um pouco menor, por conta, né, da produção ser mais elevada. E realmente o que distancia essa fruta chegar, né, a uma escola municipal, por exemplo, a pessoas que não têm, né, tanta renda, é isso, é o valor dela que, né, atualmente ainda está elevado. Mas beleza. a nossa luta é essa, para que ela seja uma fruta, né, igual às outras. Popular, né? Uma fruta popular. Exatamente. Exatamente. E aí, tocando nessa questão aí da popularidade, de repente, talvez seja o momento de você falar sobre a questão, aquela pergunta lá do PNAE. Ah, sim. Então, seria um sonho, né, ela entrar lá no programa de alimentação escolar, onde ela poderia beneficiar, né, os estudantes, que muitas vezes eles têm ali uma alimentação completa, né? O nosso trabalho é de fornecer uma alimentação mais completa, né? Onde ele tenha acesso a frutas, verduras, de diversas, né, formas, e ele possa se beneficiar desses nutrientes, né? Porque o alimento é nutriente. E uma das características importantes desse programa, né, o PNAE, é justamente essa possibilidade de fazer aquisição desses frutos através da agricultura familiar, né? Isso. E isso acaba fortalecendo ainda mais, né, a questão da cultura na nossa região. A grande bandeira, né, do programa de alimentação escolar é que sejam ofertadas, né, essas frutas e verduras dos agricultores, fortalecer esse vínculo, né, com os agricultores da região, até porque as frutas, né, e verduras, você sabe, quando estão na estação, né, elas têm um sabor melhor, elas têm os compostos também são maiores, né, o valor nutritivo dela é melhor, por ela estar na sua época, então consegue beneficiar todo mundo, né? Tanto os alunos quanto os agricultores, porque eles têm uma alta produção e aí a demanda é maior também. Lá a gente não tem pitaia, e isso na também região. Isso também vai estar associado ao consumo, né, de frutas geralmente de melhor qualidade nutricional, até porque a maioria dos produtores de pitaia, né, eles podem ser considerados como agricultores orgânicos, tá? Em razão do tipo do cultivo que é praticado. Então, eu acho que vai ser muito bom o fortalecimento desse grupo, para quem sabe Sergipe se tornar aí uma grande produtora, né? Assim como a Bahia já tá se tornando, né? Não sei como está aí nessa região. Aqui na região, eu ouvi dizer de um produtor, né? Tem um produtor que ele plantou no quintal dele, né, embora seja até um quintal um pouco grande, mas é algo em torno de 1 hectare, algo assim nesse sentido, tá? E a gente trabalhou aqui em um curso, né, onde a gente também levou um pouco, né, de conhecimento sobre essa cultura, no sentido de mostrar aos produtores mais uma opção de cultivo. E nesse curso, um aluno, né, ele já era produtor de espécies frutíferas e aí ele resolveu apostar nessa cultura justamente porque a oferta aqui na região é pouca, tá? Então ele plantou lá uma área, né, algo acho que em torno de 0,3 hectares,
Inclusive, ele deve estar até aí assistindo a gente, né? Que é o Atisson. Se ele estiver aí, ele vai dar um oi aí. E Sou vai super até poder curiosa para fazer saber. um pequeno resumo aí do plantio dele. Olha, ele já deu um legalzinho aí. Então, o Atisson, ele plantou e deve estar colhendo os primeiros frutos agora, né? Nessa safra aí de janeiro aí. O grande diferencial dela, né, por ser uma cactácea e não dependa assim de custos elevados para o seu cultivo, então é muito bom a gente difundir isso para às vezes as pessoas ficam, ah, não, é uma fruta cara, então, né, uma produção ela precisa de muitos apretrechos, né, muitos nutrientes para poder Aham. gerar essa fruta tão linda, porque a cor dela é muito atrativa, né, ela tem um tamanho, né, não tão razoável que nem os outros, né, tipo, não é do tamanho de uma laranja, né. Apesar que Pois na é. pitaia, a pitaia do cerrado, que ela também tem casca vermelha e a polpa vermelha, ela é chamada pitaia do cerrado, ela tem um tamanho menor, né? Ela eu ainda não vi por aqui vendendo assim. O que a gente vê mais é a do tamanho, né, normal, a casca vermelha e a polpa vermelha e a casca vermelha e a polpa branca. Mas eu Ó, vejo no grupo. A Silvinha, que é produtora aí, já disse, ó, o cultivo inicial não é barato não, viu? Eita! Silvinha, vamos dar Mas dica pra gente, para produtores é, pequenos, né? Eu acho que seria muito bom a gente fazer aí um bate-papo com produtores, né, pequenos e a e gente só assim, compartilhar as dicas. reforçando aí o que a Silvinha falou, né? Eu acredito que a maior dificuldade no início é justamente a obtenção de mudas, né? Até porque não é Uhum, uma cultura que tem em todos os cantos, em todos os estados, em todas as sim. cidades. Então, muita gente que está iniciando o cultivo, né, precisa muitas vezes importar, trazer essas mudas de outros estados, e isso acaba saindo um Uhum, pouco caro, até por conta do peso, né, e do volume que é gerado ali dessas mudas. Então, acho que talvez isso. esse seja assim o maior, a parte mais cara, né? E o Entendi. Atiço tá dizendo aí que eu tenho razão, tá vendo? Então, quem entende, né? E em relação, né, a fortalecimento da agricultura, eu vejo aqui no estado esse fortalecimento, né, sendo bem, dando frutos bons. E eu acredito que com a chegada mais da pitaia, né, para cá, para nossa região, eu acho que possivelmente no futuro a gente vai ter ela sendo fornecida, né, mais uma opção na agricultura, né, familiar, nas licitações aí da alimentação das escolas. E já que você falou um pouquinho da minha experiência, né, então eu acho assim que a maior dificuldade que a gente tem na prática clínica é de. Tá me vendo? Deu uma cortada, mas você está ainda online. O grande diferencial e a dificuldade que eu acho é a gente fazer essa educação nutricional, né? Que tanto a gente faz na clínica, quanto a gente faz trabalhando numa equipe de saúde da família, no NASF, né? E tanto a gente faz num programa de alimentação escolar. Eu acho que em todas as áreas a gente faz esse trabalho de formiguinha de educação nutricional, que é desmistificar a comida, né? Então, não é que você precise consumir a pitaia todo dia, né? Não é que você precise consumir um rambutã, que é outra fruta exótica, né? Que está aí no mercado, crescendo também. Então, é a questão de você ter possibilidades e que com o crescimento, né, desse cultivo, ela possa se tornar popular como as outras, né? E eu acho Exatamente. que isso facilitaria muito essa grande produção no Nordeste. Porque a gente está aqui falando da pitaia, né? Porque a gente está no grupo Pitaia Nordeste e não Isso. significa que a gente só vai comer pitaia todos os dias, não. Justamente a alimentação nossa precisa ser diversificada Até e a gente porque. também precisa fazer o consumo daquelas frutas, né? Que a gente às vezes tem ali no quintal de casa, né? Que a gente Isso, tem acesso fácil e às vezes a gente não exatamente. faz o consumo dessas. E também, por exemplo, se surgiu aí no seu Ceasa, na sua cidade, né, ela num preço bom, digamos assim, então você pode, né, pegá-la e fazer polpas, né, congelar para ir fazendo sucos, uma vitamina,
não consumir ela de uma vez, né? Dar um aproveitamento a ela maior durante, né, na sua casa. Enfim, não precisa comer ela inteira, você pode comer uma parte, congelar outra. Isso mesmo. O que a gente precisa, que eu vejo de crescimento, é da indústria, né? O que ela está sendo muito procurada é por essa cor, por esses compostos, né? Esses pigmentos que estão sendo utilizados também como corantes. Porque os alimentos, você sabe e muita gente tem consciência que existem corantes artificiais. Então, tanto a betalaína como a antocianina e outros, eles são usados agora como corantes naturais. Então, o que já ajuda, né, na confecção desses alimentos da indústria. Né? Diminuir esses aditivos artificiais que são cancerígenos, né, que atrapalham muito em todas as doenças, por serem inflamatórios, né? Então, os antioxidantes, quando são anti-inflamatórios, né? Então, eles ajudam nessa inflamação, mas não adianta você comer uma fruta e você se encher de alimentos ultraprocessados, por exemplo, né? Então, você tem que adotar um estilo de vida mais equilibrado, né? Mais saudável, para poder você ter esses benefícios. Existe um nicho de mercado, né, muito grande, que às vezes as pessoas não têm dimensão, que é justamente esse dos corantes, né? Principalmente agora o crescimento dos corantes naturais, justamente por conta dessa questão de não serem prejudiciais à saúde, né? Então, muitas vezes, diariamente, a gente está consumindo direto, né, vários tipos de corante, sem perceber. Então, na nossa roupa, né, nos cosméticos, nos alimentos, iogurtes, sorvetes, biscoitos, né? Praticamente tudo que tem cor tem algum tipo de corante ali, seja ele natural ou ele artificial, né? Isso. Eu vi aqui uma pergunta. No caso, esse mercado dos corantes naturais, ele está sendo muito valorizado, né? Então, a pitaia, ela pode ser uma cultura, né, que também venha fornecer esses pigmentos, né, para ela já é utilizada, né? Ela já é utilizada, tanto que a indústria, né, tá olhando ela com os olhinhos melhores por conta dessas propriedades desses pigmentos e que ela tem em grande quantidade, né? Teve uma pergunta aqui, não sei se você viu, falando de nutrientes, eu acho, da casca com a polpa. Eu posso responder já. Aí, enquanto você vai falando aí um pouquinho, eu vou procurar ela aqui. Bom, além disso, a indústria, né, também anda utilizando ela, como a gente já falou antes, né, para espessantes e também como forma agora de reutilização dessa casca, né? Como que a gente vai consumir? Porque não adianta fazer a farinha, né? Tem que ver se ela tem antinutrientes, tem vários testes, né, a serem feitos até realmente ela ter uma distribuição no mercado. Beleza. Eu queria aproveitar aqui para mandar um alô, um abraço aí para o nosso professor Eduardo Saldanha, tá? Ele participou aqui da outra live, falando um pouco aí sobre fertilidade e nutrição da cultura da pitaia. E aí depois, quem puder, vai lá aí nos históricos aí do Pitaia Nordeste, tá? E assiste a live que ficou gravada lá, que é muito interessante, vai ter muita informação importante para você que está aí fazendo cultivo, que quer entrar no ramo e que não sabe o que vai dar para sua pitaia comer, né? Então lá vai ter bastante informação a respeito disso. Eu vou responder a pergunta. Eu acho que ela quis dizer em relação de nutriente e não achei. Que tem muita diferença, né? Então, basicamente, a casca, lógico, ela vai ter um pouquinho mais de fibra, mas a polpa não fica muito atrás, não. Tá? A diferença que a gente vê é bem pequena, assim, né? Então, por isso que a gente fala dela no total. Mas a polpa tem mais as fibras solúveis, né? E junto com as sementes, né? A semente também é rica em ácido linoleico, que é o ômega 6, que também é anti-inflamatório, ajuda na redução, né, do colesterol e está relacionado com as doenças cardiovasculares, né? A proteção dessas doenças. E para quem pratica atividades físicas, né, é uma fruta também interessante, porque você tem aí uma reposição de sais minerais e de água, isso, né?
Em relação à proteína, ela não está relacionada com essa parte do exercício físico. O que ela ajuda é porque ela contém muita água, então ela vai estar repondo, né, tanto os minerais, quanto as vitaminas, quanto a parte hídrica mesmo, né, o que você está perdendo ali no seu suor. Ela é uma fruta, como alguém perguntou lá na melancia, ela é tão boa quanto. Ela é tão boa quanto. Teve essa pergunta da melancia, né? Exatamente. Isso. Como a gente faz essa associação da melancia, né, rica em água, a pitaia é do mesmo jeito. Pois é. Então, pessoal, enquanto vocês vão aí pensando em mais perguntas, para que a nossa colega aí, Bruna, possa responder, e se eu puder também ajudar, eu vou mandar aqui algumas informações importantes, né, do Grupo Pitaia Nordeste. É muito importante que todos vocês estejam aí sempre ativos no grupo, tá, lá do WhatsApp e também aí na página do Instagram, fazendo a divulgação e convidando as pessoas para conhecerem um pouco mais sobre a cultura. E falando sobre isso, né, é muito importante a gente frisar o seguinte: em cada estado nós temos representantes do Grupo Pitaia Nordeste, tá? Eu vou falar aqui o nome de alguns representantes em cada estado, e aí depois, maiores detalhes, é só procurar a galera aí no grupo do WhatsApp, tá? Então, no Piauí, quem for aí do Piauí, pode procurar o nosso amigo Paulo. Quem for de Sergipe, vai procurar o Luciano. De Alagoas, o Guilherme. Da Bahia, nós temos o Lorival, o Igor e também o Tiago. Lá do Ceará, tem nossa amiga Maria Aparecida, que deve estar também aí assistindo essa live com a gente. De Pernambuco tem a Flávia, do Maranhão o Zidane e da Paraíba o Otaviano, tá? E ainda tem também o nosso amigo Tiago, lá do Rio Grande do Norte. Então, em todos os estados, né, o Grupo Pitaia Nordeste tem sempre aí um representante para que você possa buscar eles, para tirar dúvidas, né, se você estiver pensando aí em iniciar um cultivo ou quiser alguma ajuda no sentido da comercialização, se estiver precisando de mudas, tá? Qualquer tipo de informação que envolva aí essa troca de experiências com a cultura da pitaia, é só buscar o representante aí no seu estado, tá? Que aí fica tudo mais fácil e tudo se resolve de maneira tranquila. Sim, Bruna. E aí, Bruna? Cadê? Apareceram as perguntas aí? Apareceu uma aqui falando da quantidade de carboidrato presente na pitaia. E aí, é muito rica em carboidrato? É igual a mandioca, a batata? Não. Ela tem em torno de 5 na polpa vermelha, mais ou menos, e na polpa da pitaia branca tem um pouquinho mais, uns 8, mas ela é baixa, né? Por isso mesmo que ela ajuda em dietas de emagrecimento, né? Como muita gente precisa na obesidade, né? O grande potencial dela são as fibras, a água e os compostos antioxidantes. Tá, os compostos antioxidantes, né? No caso aí que você falou dos carboidratos, essa quantidade é em gramas, né? Em gramas para cada 100 gramas de polpa, não é isso? Isso. Seria algo em torno de 5% de carboidrato. 5%, Isso. É baixo. É baixo. Então, e aí, não engorda. Eu também, isso. Em excesso, nada engorda. Mas ela auxilia muito em quem está aí procurando uma fruta, né, de baixa caloria e com bastante nutriente. É mais uma opção, né, para a gente consumir e provar também, né, porque ela tem um sabor ótimo para fazer um suco, né, muita gente está fazendo aí geleia, mousse, está aproveitando, né, eu vejo lá no grupo também algumas experiências. Uma pergunta aí, ó, existe quantidade ideal para os diabéticos? Bom, a gente já falou um pouquinho disso, né, sobre quantidade ideal. Então, a quantidade específica, só procurando mesmo uma nutricionista, né, um profissional que vai poder calcular, né, no plano alimentar da pessoa o quanto seria ideal disso. Mas, como consumo no geral, não passar de uma.
Uma pequena, fruta uma pequena. de 800 gramas, eu acho que é muito. Porque ele come uma pitaia, come um cacho de uva, come uma maçã, come uma manga e vai diversificando, né? Aí fica tudo beleza. Ó, falaram aqui, ó, e estão ligados. Uma fruta funcional, ela tem propriedades funcionais. Esses compostos, né, ela tem essa propriedade. O funcional vem disso, desses compostos. Então, ela é sim uma fruta funcional. Tem compostos funcionais. Nós estamos chegando a 53 minutos de live, né? É bom lembrar que a gente tem um limite de 1 hora, né, para poder fazer as lives aqui no Instagram, porque o Instagram, depois de 1 hora, ele corta, né? Mas essa live vai ficar gravada. Então, se você assistiu, gostou e quer indicar para alguém assistir, é só depois compartilhar, né? E demais perguntas também pode vir no meu privado, né, no Instagram e no Instagram do Pitaia, que eles me repassam também, e a gente pode estar tirando dúvidas. Isso aí você pode até informar o seu Instagram, Bruna, para que as pessoas possam fazer o contato. Sim, o meu Instagram é Aragão Bruna Nutri. Posso até colocar aqui, né, no comentário, mas não sei se pode ou não precisa. Pode colocar aí, também quem precisar, depois é só entrar em contato com o Pitaia Nordeste, que o nosso amigo Clival, o Thiago ou o Igor, né, ele pode direcionar essas perguntas para você. E depois também a gente pode fazer um resumozinho, né, para quem não acompanhou, qualquer coisa a gente pode fazer. Chegou mais uma pergunta aí. Vamos dar tempo. A casca é rica em pectina? Bom, ela tem essa propriedade mais na semente, tá? Na polpa, a pectina. Mas na casca ela tem mais a fibra insolúvel. A fibra solúvel com pectina é mais na polpa. Isso, e eu aprendi, né, quando eu estava fazendo o curso de agronomia, que na casca do maracujá tem uma quantidade grande de pectina, né? O pessoal, inclusive, faz a extração, né, dessa pectina para poder fazer a geleia. Mas ela tem outras propriedades, a casca, né, que também confere, né, a propriedade de espessante, mas a propriedade mais, né, rica é a da polpa, né, das sementes. Beleza. É bom consumir toda junta, né? Não separa a semente. Ela é que nem... Ela parece um kiwizinho, mas não precisa ter medo de mastigar, né? Ela pode ser consumida, até deve ser consumida em conjunto com a polpa. É o ideal. Uma fibra natural ali, né? Sem aditivo, sem nada. Além de ser rica no ácido, né? O linoleico. Isso. Aí, ó, muito bom. Presença de ácido linoleico aí também. Chegou mais uma pergunta. O ácido linoleico, ele ajuda no combate ao colesterol ruim. No combate ao colesterol, isso. Auxilia no aumento do bom. Né? Uma pergunta em relação aí à capacidade hepatoprotetora. Né? Ela tem essa capacidade hepatoprotetora por conta da sua ação antioxidante. Então, no fígado, ela consegue recuperar as lesões causadas, né? Às vezes quem está aí, né, que sofre da gordura no fígado, desse acúmulo de gordura no fígado, ela consegue atenuar e recuperar as lesões que são causadas nas células do fígado. Ela tem essa boa capacidade hepatoprotetora. Muito bom. Então, falando em fígado, se a pessoa também, final de semana, exagerar aí na quantidade de álcool, né, a pitaia pode ajudar também. Pode ajudar. Mas eu gostaria de fazer, assim, vários outros estudos, né? O ideal seria a gente ter esses estudos das espécies, né, de cada estado. Seria o ideal, a gente saber, né, o que cada uma delas tem de diferente da outra, né, e para enriquecer a população com informação. Muito bom, muito bom. Então, nós estamos aqui chegando ao final, né, da nossa live. Tá? Nós agradecemos aí o convite para a participação da nossa amiga Bruna. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada, também... foi um prazer. Isso. Espero ter, né, sanado as dúvidas e contribuído
com as informações. Ah, com certeza, você trouxe muitas informações interessantes aí. E eu também queria agradecer ao nosso amigo Lorival, né, que fez aí o convite para que a gente pudesse hoje estar aqui mais uma vez, falando aí sobre a pitaia. Então é sempre uma honra, né, um prazer a gente poder colaborar aí com o grupo. E Também. eu desejo sucesso, né, para que o grupo possa crescer ainda mais e expandir, né, as informações e estimular as pessoas aí, tanto no consumo quanto no cultivo dessa planta. Exatamente. Tá? Queria Então, também agradecer a todos que estão presentes, né, que disponibilizaram esse tempinho para estar aprendendo mais, né, um pouquinho sobre ela. E agradecer a todos, né, meus seguidores, familiares, que eu já vi alguns ali, dando aquele apoio moral. muito bom. E ao grupo de pesquisa, né, da universidade, que estão aí também me apoiando, que são craques nesses compostos. Foi onde eu aprendi. E eu queria também aproveitar aqui e mandar um grande abraço aí para o nosso produtor aí, Atisson, né, que está lá no perímetro irrigado do Estreito, né, iniciando o seu cultivo. Com certeza ele vai ter aí agora com a sua primeira safra, sua primeira colheita, né, vai estar colhendo não só a questão dos frutos, mas também realizando, vamos assim dizer, um sonho, né, porque ele apostou na cultura. E nada mais gratificante do que você ver aquilo que você apostou frutificando e dando um retorno, né? Então ele vai ter esse retorno e com certeza ele também vai acabar estimulando muitos outros produtores, né, na região dele e aqui na região como um todo, para que a gente possa expandir aí um pouco mais o cultivo dessa espécie. Então um grande abraço aí para ti, valeu, Bruna. Muito obrigado pela sua participação. E obrigada desejo a todos aí uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite.